Vamos falar sobre o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que entrou em cartaz nos cinemas esta semana. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é uma dica sem spoilers, para se você tiver com dúvida se vale a pena assistir ou não, vou tentar te explicar o porquê que vale sim a pena ser assistido, em especial nos cinemas. E a segunda parte a gente vai falar com spoilers, contando algumas coisas um pouco mais delicadas que o filme trata, que se eu trouxer um pouquinho antes, pode estragar a sua experiência. Mas a primeira coisa que precisamos falar de Ainda Estou Aqui é que filme emocionante. Que filme que vai te levar por essa jornada de descoberta desses personagens e de como foi a vida deles naquela década de 70 no Rio de Janeiro. Se você não sabe, esse filme é baseado em uma história real da família Paiva. É uma história assim muito triste e muito emocionante, que vai contar para você como essa família lidou com o endurecimento da ditadura militar aqui no Brasil. Então eles passaram por vários momentos ali, e não só a família Paiva, né? A gente tem várias histórias de várias famílias que foram abaladas pela ditadura militar, que foi um momento muito obscuro da nossa história, e que esse filme retrata com maestria, contando pra gente pelos olhos da Eunice como tudo se deu e como tudo aconteceu com a família deles, e a gente consegue imaginar e pressupor um pouquinho de como aconteceram com outras pessoas ou outras famílias. Sim, ele fez novamente. O Walter Salles conseguiu fazer um outro filme incrível. Ele tem vários filmes muito bons durante toda a sua filmografia, né? Mas a minha paixão sempre foi Central do Brasil, que pra mim é o melhor filme nacional já feito. Não vi todos, claro, né? Então, com base em todos que assisti, Central do Brasil pra mim é o meu favorito, mora no meu coração. É um filme incrível, que tem uma atuação excelente da Fernanda Montenegro, assim, fora da realidade. E agora ele entrega um outro filme que conseguiu me conectar de uma forma tão profunda na história. O Walter Salles, caso você não saiba, ele conheceu na adolescência uma parte da família Paiva, acabou depois conhecendo toda a família, então ele é amigo da família, e isso é uma coisa que toca profundamente nele como diretor, e acredito que ajudou na realização dessa história, de conseguir contar com muito cuidado e com muito respeito tudo aquilo que a gente vê em tela. O filme é baseado em um livro de mesmo nome, que o autor é o Marcelo Rubens Paiva, que é o filho da Eunice com Rubens Paiva, e ele escreveu esse livro que foi lançado em 2015, recebeu vários prêmios, indicado a outros também, e é um livro que quem leu diz que vale muito a pena. Ele é um livro muito profundo e que te faz conhecer mais da história e mais detalhes dos personagens, então dizem que vale muito a pena ler. Ainda não li, já está na minha listinha de livros que eu preciso ler. O filme tem 2 horas e 17, você não sente o filme passar. Eu assisti o filme ontem, então estou gravando o vídeo hoje para conseguir lançá-lo. E você embarca nessa jornada, nessa história, de uma forma que você não sente o tempo passar. Não parece que se passaram 2 horas de filme. Eu sei que tem uma galera que tem um pouco de preconceito com cinema nacional, né? Mas acredito que você tenha assistido os filmes errados ou não sabe prestigiar o cinema do seu próprio país, né? Todos os países têm os seus filmes e têm as suas histórias, o seu folclore local, então é muito importante a gente prestigiar também o nosso cinema. E dar uma oportunidade, porque tem uma tonelada de filmes brasileiros muito bons que vale muito a pena ser assistido, que é o caso desse Ainda Estou Aqui, que, gente, precisa ser visto no cinema. Quando eu assisti o filme ontem, quando terminou, muita gente aplaudiu, se emocionou, foi muito legal, né, durante a sessão, assim, tá lotada e muita gente assistindo. Então foi realmente muito emocionante ter assistido o filme, porque eu me emocionei o filme inteiro, eu chorei horrores, e quando chegou ali no final, que tá todo mundo aplaudindo, foi mais emocionante ainda. Tem algumas coisas específicas que depois eu falo na parte com spoilers. Não, ele não é um dramalhão, um melodrama pesado, muito pelo contrário, ele é um filme muito mais contido. A gente sim sabe que tem pessoas que vão sofrer, que vão escorrer pela parede, que vão chorar loucamente, tem isso, mas o filme ele não opta por ir por esse caminho, e isso é muito legal, porque às vezes é uma forma muito simples de fazer o espectador se emocionar e chorar. É nessa atuação mais contida da Fernanda Torres e dos personagens, em nenhum momento o filme vai apelar para aquele drama fácil, que é tipo muita choradeira, as pessoas se jogando no chão, e não, ele vai mais contido. Mas isso não significa que ele não emocione, muito pelo contrário, como eu disse, o filme traz uma emoção gigantesca. Figurino, fotografia do filme tá perfeita, a trilha sonora tá impecável, a música que encerra o filme, gente, é perfeita. A constituição da década de 70 tá muito bem feita. E eu preciso, né, na verdade, citar aqui 4 atuações que foram importantíssimas pro desempenho desse filme, né? Para ele te impactar de forma tão profunda. Primeiro é o Selton Mello como o Rubens Paiva. Ele é cativante,
Ele é um personagem que você quer saber mais sobre ele, você quer estar perto dele, ele é aquele pai atencioso, ele é aquele marido que tá ali próximo da esposa, e eles têm uma relação muito saudável. Então, assim, a atuação dele tá incrível, não tem como não se encantar por esse personagem e querer saber mais dessa pessoa, né? A Fernanda Torres, ela como Eunice, traz uma atuação leve, ela traz uma atuação muito feliz, e você se encanta por essa família e por esses personagens que vivem ali na beira da praia, ali no Rio de Janeiro, no Leblon. Então eles estão assim, super leves, super felizes, vivendo a vida deles, eles têm 5 filhos, e você sente esse clima de amor que existe na casa, de união, de família feliz, sabe? E é muito legal ver toda essa retratação ali no começo do filme, e depois as coisas mudam do meio em diante, que é quando o drama pesa mais e a gente sai daquele clima leve para esse clima mais pesado que o filme vai trazer, mas sempre, como eu disse para vocês, sem apelar para o melodrama. A atuação da Fernanda Torres, sim, é só falar que é incrível, não tem como falar outra coisa. Ela é leve e na hora que ela precisa ser profunda, ela faz uma coisa muito profunda, ela fala com você de um jeito muito que pega ali no estômago, que puxa assim, você fica com aquele nó na garganta e você fala, gente, que pesado isso que está acontecendo, né? E a força que ela teve para lidar com tudo aquilo, de conseguir passar por cima de muitas coisas, de conseguir manter a cabeça erguida e não desistir, continuar seguindo. Então, assim, ela entrega, ela carrega o filme nas mãos. A Fernanda Torres é uma excelente atriz, a gente já sabia em comédia, ela entrega muito bem. Quem assistiu outros trabalhos dela sabe que ela entrega drama muito bem também. E aqui ela consegue trazer a leveza e o drama de uma forma tão bem feita, tão bem conduzida, que nunca ela passa do ponto na atuação. Ela sempre está num ponto perfeito que você fala, gente, eu comprei essa história, eu vivi essa história durante 2 horas, eu consigo imaginar o que foi que essa Eunice, a Eunice de verdade, que viveu, como eu disse para vocês, na década de 70, passou por tudo aquilo que ela passou. Que história inspiradora, triste e ao mesmo tempo inspiradora, assim. É uma história de resiliência, sabe? De luta, de reafirmação, de manter-se ali convicto àquilo que você acredita. E a Fernanda Montenegro, que aparece muito brevemente, não vou falar em que momento, mas ela aparece de uma forma muito breve no filme, mas ela entrega tudo com o olhar. Fernanda Montenegro, a gente sabe, quem assistiu Central do Brasil, a gente só de falar fica arrepiado, assim. Quem assistiu Central do Brasil sabe o quanto ela entregou, e ela aqui no filme tá maravilhosa. Não tem como falar outra coisa da Fernanda Montenegro. E todo o elenco de apoio é muito bom, os filhos são muito bons, os atores mandam muito bem, toda a outra parte do elenco de apoio, a gente tem um elenco muito coeso ali, que consegue trazer o sustento para essa história conseguir rodar com esses personagens, nada sua artificial, nem sua forçado. Então, assim, você quer um filme emocionante, que trata uma história real, que vai te deixar indignado e ao mesmo tempo emocionado, você precisa assistir Ainda Estou Aqui e, se possível, no cinema. Por que eu digo isso? O cinema cada vez mais só dá espaço para filmes de herói, filmes megalomaníacos que custam milhões, e a gente precisa que os filmes diferentes tenham espaço. Não só os filmes megalomaníacos, difícil de falar megalomaníacos, né? E gigantescos. Esses filmes menores merecem espaço, precisam disso, porque é assim que a gente consegue assistir obras diferentes que vão inspirar a gente. Pode ser que você assista Eu Ainda Estou Aqui e não goste dele, eu acho difícil porque é um filme que ele te puxa ali para a história, mas se você não gostar, você pode ainda assim assistir outros filmes e dar a oportunidade de ver filmes diferentes no cinema. A experiência dentro da sala de cinema, essa experiência compartilhada de viver um filme, seja qual for o gênero dele, é muito feliz e é muito agradável. Dito tudo isso, vamos para a segunda parte com spoilers, que eram as coisas que eu queria falar e que não dava para falar antes. Primeiro, a mudança de clima do filme, né? Quando o Rubens é levado ali e a gente já sente que ele não volta mais. Eu já sabia a história, então já sabia que ele não voltava, mas como eu estava assistindo com o Victor, né, e com meu marido, ele não sabia a história toda, então ele não sabia se ele ia voltar ou não. Eu até perguntei depois que acabou o filme, né, o que você sentiu? Que hora que você percebeu que ele não voltaria mais? E ele teve essa percepção quando ele deu o beijo na filha no começo, mas ele ficou com aquela esperançazinha. Mas quando a Eunice volta, ele já falou que acho que realmente talvez o Rubens não volte. E essa mudança de clima do filme é uma mudança muito brusca, né? Mas não brusca que não tenha sido construída. Você imagina que tem algo estranho acontecendo ali, você percebe que tem algo que está se movimentando, e quando acontece e ele realmente não volta mais, e ele desaparece, você fica com aquele peso no coração, né?
E quem guia tudo isso é a Fernanda Torres, né? Quando ela sai daquela atuação mais leve, feliz, um pouco preocupada com a filha, que ela queria que a filha fosse estudar fora, porque ela estava com medo que a filha de repente se envolvesse com algo que pudesse colocar a vida dela em risco. Então ela vai guiando você, né? E a forma que ela muda a atuação dela, de como ela começa a lidar com os filhos de uma forma mais dura, isso mostra muito do tom do filme, né? O filme fica mais escuro e perde aquela aura de leveza, sabe? Tipo, de praia, de clima de verão que estava gostosa no filme, né? A cena do Rubens indo embora é muito bem feita. O Selton Mello, acho que foi muito legal o fato dele não ter ido, tipo, gritando, chorando, não. Ele quis ir tranquilo, em paz, mostrando para os filhos dele que estava tudo bem, que ele só estava indo ali e já voltava, né? Então, eu acho muito bonita a cena que a filha dele vai lá e fala, não, tô indo ali com o cara, eu já volto, filha. E depois, infelizmente, ele não volta mais. A cena da foto em família na praia é muito bonita, que tá todo mundo feliz e leve, e depois aquela cena na frente da casa, que tem a foto mesmo, e o tom que eles deram ali, tem até uma entrevista que a Fernanda deu, acho que foi pro Adoro Cinema, não lembro qual foi o canal que eu vi, ela falando sobre essa cena, que ela conversou com o Walter Salles, falou, poxa, eu gostaria que a cena fosse um pouco diferente, né? Não já ele sorrindo de cara, mas uma pequena construção ali, eles conseguiram chegar no acordo, e foi essa cena pro filme que é a cena linda, né? Ela não sabe exatamente como foi a história real por trás da foto, mas com base no que eles tinham de pesquisa, de informação, eles entenderam que faria sentido essa construção, e você vê a foto original, né? Que eles estavam ali sorrindo, mas como assim? Uma família que teve o pai que foi sequestrado, tá ali sorrindo, né? Ela tá tentando passar uma mensagem com isso, né? Ela tá passando uma informação, e fora que o caso repercutiu o mundo afora, né? Então aquela cena é muito bonita, é muito tocante. A cena da Fernanda Torres olhando no espelho, eu não sei explicar pra vocês, assim, de falar eu fico emocionado, porque ela dá um olhar tão profundo no espelho, e significa tanto aquele olhar, e depois que ela volta ali no quartel, né, e ela entra no banheiro, e aí ela começa a se lavar, e é uma coisa assim angustiante, porque ela ficou tantos dias sem tomar banho, e você sente que ela limpa com muita força, e a filha dela chega, né, descobriu que a mãe chegou em casa, e fica olhando ali para a porta entreaberta. É muito bonito a cena, porque a filha tá olhando um pouco assustada, minha mãe que tá ali, o que tá acontecendo? E ela ali tentando tirar aquilo, né? Toda aquela sensação, lavar aquele terror que ela viveu. Mas assim, o terror dela só estava por começar, né? Porque toda a jornada dela de batalha e de se manter forte, de se manter firme, foi fundamental para ela conseguir seguir. Mas ao mesmo tempo, ela mudou totalmente a dinâmica da família, né? Não que a culpa seja dela, não é. Mas para poder se manter forte e firme, ela mudou um pouco a forma que ela se relacionava com os filhos, né? Ela se distanciou um pouco deles para tentar tirar deles o peso de lidar com o desaparecimento do próprio pai, mas ao mesmo tempo de tentar protegê-los também e de tentar lidar com aquilo sozinha, né? E ela foi muito forte, e quando a gente vê tudo aquilo que foi sendo construído, ela passando por tudo aquilo, e quando chega no final que ela virou professora, ela se formou, ela está trabalhando com os povos indígenas, e ela passa por aquele momento ali na década de 90, ela pega o atestado de óbito, assim, aquela cena poderia ter sido o final do filme, né? Que ela pega o atestado de óbito, guarda ali no negócio, fecha, ali poderia ter sido o final, não precisava ter seguido para a cena nos anos 2000, né, 2014. Mas isso não significa que o filme é ruim. Tem algumas pessoas falando, né, que aquele final de repente ficou um pouco, não deslocado, mas talvez não precisasse ter tido aquele pedaço da Fernanda Montenegro, o que eu discordo completamente. Eu acho que entendo que o filme poderia ter terminado ali, quando ela coloca o atestado de óbito, e o filme vir com aquele encerramento da casa vazia, seria perfeitamente, assim, incrível. Mas eu acho que trazer a Fernanda é um encerramento tão bonito, tão poético, né? Porque a Fernanda esteve no Central do Brasil, ela foi elogiada mundo afora, teve aquela história dela concorrer ao Oscar e não ter ganho, a Gwyneth Paltrow ganhou, e ali, a Fernanda estando ali de novo, eu acho que é uma forma poética de trazer a Fernanda no mesmo filme que a filha está, né? E eu acho que, pelo menos para mim, foi muito cabível, porque ela estava bem mais velha, a Eunice morreu ali depois porque ela teve Alzheimer, né? Ela ficou 15 anos vivendo com Alzheimer,
E eu imagino o quanto deve ter sido duro para ela essa convivência com o Alzheimer e para os próprios filhos lidar com tudo aquilo. E ela ali, tipo, triste, quietinha, com aquele olhar profundo, que mistura tantos sentimentos. A Fernanda ela comunica com o olhar, né? A forma como ela traz aquele peso. Gente, eu já estava chorando e naquele momento eu desabei, assim. Ela realmente conseguiu trazer aquela emoção profunda que o filme precisava, e o Marcelo lá olhando do jardim para ela, e ela vendo a notícia falando sobre a ditadura militar e sobre aquela questão das pessoas que estavam sendo realmente confirmadas e tudo mais, que não tinham sido confirmadas desaparecidas. É bem triste, bem pesado, mas ao mesmo tempo muito profundo. Então eu gosto bastante dessa cena final. Se tivesse encerrado antes estaria perfeito, mas pra mim essa cena final com a Fernanda também eu achei linda e emocionante da forma certa. E terminando com a foto em família, eu acho que amarra muito com o começo do filme também, né? Tive aquele momento todo mundo junto e a Fernanda meio que dá um sorrisinho bem de leve ali, né? Eu fiquei com essa sensação, nada muito pesado, bem sutil, o que eu achei incrível. Uma outra coisa muito legal do filme é aquela cena final que mostra a casa vazia, né? A gente viu aquela casa alegre, pulsante, eles dançando e se divertindo, você se contagia por aquela alegria. Aí quando você vê a casa vazia e tudo se modificando e as marcas dos quadros nas paredes, é muito triste. E aquele final, a música do Erasmo Carlos, maravilhosa, subindo, passando algumas fotos ali reais e aquelas informações que o pessoal colocou no final do filme para poder entender onde foi parar aquela história. Assim, eu só posso dizer que é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Eu fiquei extremamente tocado pela história, preciso assistir novamente, não sei se eu tenho emocional para poder ver novamente, porque ele realmente mexe com você. E você fica pensando o quão o ser humano pode ser complexo, o quão o ser humano pode ser destrutivo, né? Por que a gente se julga no direito de fazer o que faz com outras pessoas, de subjugar pessoas? Quem tem o direito de desaparecer com alguém, né? As pessoas, uma pessoa que desapareceu é um absurdo. Não importa quantas desapareceram. Quer dizer, importa porque é um absurdo, mas eu quero dizer assim, desapareceu a primeira, já é um absurdo total, não tem que desaparecer ninguém. A gente não tem que voltar para essa era de barbárie. E esse filme sair nesse momento em que muito se questiona sobre a democracia, eu acho que é profundamente incrível essa ligação, né? O filme vem nesse momento em que tem muita gente que acha que uma virada autoritária é o caminho, e não é, né? A gente tem que ter o direito de ir e vir, né? A gente tem que ter direito à liberdade de expressão. E aqui, quando eu digo liberdade de expressão, claro, dentro do que é tolerável, né? Desde que a gente não esteja envolvendo cometer crimes de preconceito, crimes de racismo ou qualquer outro tipo de crime que envolva invalidar a vida de alguém, né? Tirando esse ponto, que estão aquelas coisas que são absurdamente indiscutíveis e não dá para discutir em cima disso, a gente tem que ter sim liberdade de expressão, de falar, de ir e vir, de ser quem somos. Não importa quem você seja, né? A gente tem o direito de ser quem a gente é, de expressar a nossa vida e a forma de enxergar o mundo. Novamente, não estou falando de coisas absurdas, né? Estou falando que a gente tem que ter o direito de viver e o direito de ser livre e de conseguir viver o mundo da melhor forma que a gente possa viver. E o medo de você poder desaparecer a qualquer momento e saber se você nunca mais volta é aterrorizante. Bom, um outro ponto é, falando sobre o filme, né? Tem a chance do Oscar, sim. Essa galera, tem muita gente falando, mas a gente não precisa do Oscar. Não, a gente não precisa do Oscar, até porque é uma premiação americana. Mas, querendo ou não, o Oscar tem um peso gigantesco. E se a Fernanda Torres fosse indicada e ganhasse o Oscar, seria sim uma coisa muito emocionante. Imagina para Fernanda Montenegro, que o Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar lá em 98, perdeu para a Gwyneth Paltrow e foi uma perda muito sem sentido, porque ela realmente não está bem naquele filme e a maior parte da crítica nacional e internacional concorda com isso, que não fazia sentido. A atuação da Fernanda Montenegro era muito poderosa e merecia sim um Oscar. E se ela ganhasse, seria assim um calorzinho no coração para Fernanda, eu acredito. Tá viva e ver isso, sabe, acontecendo. Será muito feliz. Mas o filme realmente não precisa desse Oscar, né? Ele não precisa de uma validação do Oscar para ser considerado incrível e inesquecível. Ele é um filme pra gente, né? Pra gente refletir sobre a nossa própria história, o que a gente não quer que se repita. Enfim, é isso. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Eu amei o filme, ele tá aqui no meu coração.
Eu tô emocionado enquanto tô relembrando do filme, e eu tenho certeza que quando reassistir pra mim vai ser aquele aperto no coração, mas que atuação incrível de todo mundo, que filme maravilhoso. Walter Salles, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Selton Mello, todo mundo tá muito bem, todo o elenco, todo mundo que fez o filme acontecer, né? O pessoal que tá nos bastidores. Mas a atuação desses 4 é fora de série, é realmente incrível. Obrigado, até o próximo vídeo e tchau!